Fala, doutor Rodrigo, tudo bem? Olá, doutor Guilherme, tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo bom. Estava apresentando um pouquinho Maravilha. para o pessoal sobre a nossa conversa, sobre o projeto. Fica à vontade para se apresentar, por favor. Poxa, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Varotti, sou médico também, sou ginecologista e obstetra e coordenador do curso de medicina do Centro Universitário das Américas, da FAM. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer, né, por essa oportunidade de a gente poder conversar sobre a graduação, sobre os processos de formação, enfim, para a gente poder ter essa conexão, de fato, né, da FAM com Palmeiras e tratar desse assunto que é tão importante, né, de como formar o profissional, no caso, o profissional médico vinculado aqui ao curso e também o atleta profissional, fazer essa conexão entre as duas formações. Então, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com você aqui para a gente conversar sobre o assunto. Legal, vamos conversar sobre bastante coisa, sobre faculdade de medicina, sobre formação da carreira no esporte. E para a gente entrar um pouquinho sobre o tema, fala um pouquinho para a gente como funciona esse processo de ensino-aprendizagem dentro do curso de medicina, né? Você como coordenador de medicina, como enxerga esse processo, como vem se desenvolvendo isso? Legal. Na FAM a gente utiliza das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o que muda bastante a relação do aluno no processo formativo dele. Dentro das metodologias, a nossa principal ferramenta é a aprendizagem baseada em problemas, que tem como característica colocar o aluno no centro do processo e voltado realmente para a compreensão, né? Para trabalhar de forma cognitiva, trabalhar os processos, né? Mais do que apenas os conteúdos, especialmente visando a formação de competências profissionais, que é o que a gente verifica que é aquilo que vai compor realmente um profissional completo. Alguém que vai estar pronto, né, para fazer uma boa assistência, para cuidar das pessoas, que essa é a nossa motivação maior, a nossa vocação maior, o nosso meio maior, que é o cuidar, né? Então, é um processo que começou lá na década de 60, já embasado com teorias educacionais muito anteriores e que chegou no Brasil na década de 80 e hoje está muito sedimentado, né? É fazer com que o aluno ele raciocine, ele não tenha que memorizar, que decorar. Ele tem que raciocinar, ele tem que compreender os processos relacionados à saúde. Então, é dessa forma que a gente desenvolve o curso de medicina nos seus 6 anos, né? Desde o primeiro, lá que ele chega com aquele conhecimento prévio inicial, trazendo lá do ensino médio, das experiências que ele teve de vida, até o final, até o internato, os 2 últimos anos, que são dos estágios supervisionados do internato. Esse é o princípio, colocar o aluno no centro do processo e baseado numa aprendizagem que a gente considera como significativa, né? Aplicada. É isso aí. Legal. E uma coisa, assim, eu acompanho o processo desde as categorias de base até a equipe profissional, então eu consigo acompanhar também o processo desde quando o atleta chega, uma criança de 10 anos, né, e se desenvolve até chegar no profissional. A gente vê que durante esse processo, muitas vezes a turma é muito heterogênea, né? Cada atleta, assim como na faculdade, cada aluno tem a sua necessidade. Como que tu enxerga isso, assim, de cada um ter a sua necessidade, de você ter que tratar de forma talvez um pouco diferente, os diferentes, né? Que um precisa de uma coisa, o outro precisa de outra. Como funciona isso? Como tu enxerga isso dentro do curso? Eu acho que é algo que é essencial e é muito rico, na verdade. O que pode parecer inicialmente como um desafio, na verdade é uma riqueza muito grande, porque dessa diversidade, à medida que a gente trabalha com pequenos grupos, né, a gente consegue trazer os potenciais de cada um deles para que no trabalho coletivo eles enriqueçam entre si as suas competências. Então é algo que é muito rico, né? Porque o conhecimento prévio, né, a habilidade prévia, junto com uma atitude positiva, isso vai fazer com que eles, em grupo, consigam construir esse processo e, como eu disse, de forma significativa, né? Então é rico, né? É algo que enriquece, né? O diverso, ele é importante. Cada vez mais na sociedade do dia de hoje, a gente vê como é importante isso. E na formação acadêmica também. Legal, muito bom. E esse processo, então, tu acredita que ele facilita, de que forma, a formação das competências profissionais pelo aluno, né? Como que ele vai desenvolver isso? Ele começa a trabalhar já sempre baseado no conhecimento prévio que ele tem, né? Um dos princípios, né, de a gente inverter essa sequência
da sala de aula tradicional, né, é fazer com que ele tenha a valorização do conhecimento prévio que ele tem, das habilidades mais elementares que ele já adquire no decorrer da sua vida, na sua história, até chegar na graduação, para que lá ele consiga ter, então, potencializadas essas competências e que ele construa esse processo. Tá? Então, tem que ser valorizado. O conhecimento prévio, com habilidade prévia, ele tem que ser valorizado. E aí, eu imagino que, da mesma forma que no esporte, você também deva ter potencialidades diferentes. Você olha lá o jovem que começou na categoria de base e tem potenciais diferentes para cada um deles. E eles têm que ser lapidados, né? Eles têm que ser trabalhados, né? E potencializados. E à medida que num trabalho em coletivo, você consegue ter o convívio entre essas pessoas e eles acabam, entre eles também, satisfazendo esse processo de construção, né? A ideia é colocar ele realmente no centro do processo, né? Tirar o professor é um facilitador. O professor ele tem que ter esse papel de ser alguém como o coach, como o treinador, que ele vai realmente saber identificar o potencial de cada um, trabalhar, né, as competências. O professor também tem que fazer dessa forma. Não vendo o aluno como um recipiente, né? Como alguém que vai receber apenas, mas alguém que tem que trabalhar, que tem que crescer, que tem que se fortalecer em todos os aspectos, né? E a atitude é muito importante para isso, né, Guilherme? Com certeza. E tu falou muito bem, assim, de enxergar as potencialidades de cada um, né? De cada atleta, de cada aluno, enxergar a necessidade de cada um e como tu vai fazer para possibilitar esse aprendizado colocando o aluno no centro do processo, assim como o atleta está no centro do processo também de formação até chegar na equipe profissional também, né? E possibilitar que ele tenha diversas vivências e que consiga agregar conhecimento e aumentar suas capacidades para aumentar suas possibilidades de sucesso, né? E aí, considerando o aluno no centro da formação do processo, fica mais fácil para ele compreender depois que toda a atenção dele tem que estar voltada para o paciente, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim. Legal. É uma sequência, bem da verdade, né? Ele, durante a graduação, ele percebe que o professor é um facilitador, o professor é aquela pessoa que serve como um referencial, que mostra o caminho, que também ensina para ele que muito mais importante do que a linha de chegada é o caminho que vai conduzir até ela, que é onde se constrói, onde se forma, né? Então, a ideia de ter o aluno no centro do processo é justamente para fazer com que ele compreenda de uma forma muito fisiológica, muito natural, que quando ele for o médico, quando ele for o egresso da academia, da faculdade, quem tem que estar no centro do processo é quem? É aquela pessoa que recebe a assistência dele, né? É o paciente dele. E aí fica um processo natural, né? De ele entender que agora mudaram-se os papéis. E aí entra, inclusive, a importância do aspecto multiprofissional, né? Interdisciplinar, para valorizar realmente profissionais das mais diferentes áreas na graduação para a formação dele. E depois, na assistência, para o bem-estar do paciente. Então, é aquele papel, né? É o preparador físico, é o técnico, é o nutricionista, assim como é o professor médico, o professor biólogo, o professor enfermeiro, o professor educador físico, todos eles colaborando com expertises diferentes para a formação desse aluno. Então, é um princípio maior, tem toda esses múltiplos relacionamentos que existem dentro do processo formativo. Perfeito, é uma equipe interdisciplinar trabalhando em volta com um objetivo em comum, que é a melhora, né, a excelência do profissional, da pessoa que está no centro, né? Então, os professores trabalhando para que o aluno se desenvolva na sua máxima potencialidade, assim como depois a comissão técnica, o médico junto com o fisioterapeuta, com o treinador, com o preparador físico, com o nutricionista, com o fisiologista, trabalhando juntos para que o atleta que está no centro e a equipe se desenvolva na sua maior potencialidade, né? Isso é muito interessante, e principalmente dentro da carreira médica, a gente sabe, porque, na verdade, o paciente é o centro, né, do nosso interesse, e muito mais do que uma doença, um exame, um órgão, existe uma pessoa por trás, né? E por isso que a gente precisa colocar essa pessoa no centro do nosso cuidado, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E todo um contexto que também envolve a pessoa, né? A gente consegue trazer muitos paralelos entre as duas realidades, né? Da formação acadêmica, não apenas para a medicina, a formação acadêmica de modo geral, quanto a formação do esporte, em questão de valores, em questão de todas essas características que acabam trazendo similaridade, né? E ele tem que estar no centro, ele tem que ser realmente aquela pessoa, como você disse, Guilherme, estimulada ao máximo, né? Potencializada ao máximo. Essa é a excelência que a gente objetiva, né? Para que ele possa realmente ter uma formação plena e ser dono do seu futuro, né? Eu costumo dizer para os alunos, já há muitos anos, né? Estou há 14 anos na educação médica e falo para eles que não há limite, né? O céu é o limite, eles que vão determinar o limite que eles vão alcançar. E acredito absolutamente nisso, né? São muitos caminhos que existem para depois da graduação, o caminho do academicismo, da assistência, da gestão, da ciência, e eles têm condições plenas para voar o voo que eles determinarem, né? E essa é a nossa missão, né? A missão institucional da FAM, né? É de formar pessoas para transformar a sociedade. Então, é algo que vem nesse princípio, né? Nessa nossa filosofia, como um marco conceitual que vincula o curso, a instituição, nessa excelência. Legal, e fazendo um paralelo, principalmente nas categorias de base, acaba sendo essa a função principal do Palmeiras também, porque a gente sabe que, embora tenha muitos atletas com um enorme potencial nas categorias de base, a gente sabe que não são todos aqueles que chegam, mas a formação dessas pessoas e dos valores é muito importante, né? E aí, fazendo um paralelo aí, na equivalência entre a formação acadêmica e a formação do atleta, principalmente dentro do futebol, eu costumo dizer que o futebol é o processo seletivo mais difícil do Brasil, né? Porque quando a gente pega qualquer criança, vai ser jogadora de futebol até que se prove o contrário. Então, aquelas que têm potencial, elas permanecem. Só que é um processo muito difícil, né? A gente sabe que precisa ter muito foco e um objetivo muito claro, porque tu precisa fazer muito sacrifício, né? Eu vejo esses atletas, tem atleta chegando no profissional agora que está com a gente desde o sub-13, por exemplo. A gente vê o sacrifício que ele fez durante todo esse processo, durante toda a caminhada. E sacrifício, eu sempre enxergo que não deve ser visto como uma coisa pesada, uma coisa difícil. Na verdade, sacrifício vem de sagrado ofício, que é aquilo que mais vale, aquilo que mais importa para você. Então, eu vejo que quando os atletas dizem não para festas no fim de semana, com 15 anos, que às vezes outros meninos da idade deles estariam fazendo festa, mas eles precisam descansar para treinar, para jogar. Eu vejo que eles têm que dizer muito não, têm que sair de casa muito cedo. Então, é um processo difícil que, se não tiver foco, pode se perder pelo caminho. E acho que isso, durante a formação acadêmica, na escola e na faculdade, também acontece, né? Sem dúvida, né? Existe muito sacrifício, a carreira médica em particular, nós vivemos isso, né, Guilherme? Sabemos quantos foram os nossos compromissos desmarcados, quantas foram as festas, enfim, as comemorações que nós tivemos que abrir mão. Isso faz parte, né? Faz parte da vida de modo geral, né? A gente está traçando um paralelo entre a carreira esportiva, né, de alto desempenho profissional e a parte acadêmica, mas de modo geral a vida é assim, né? Que com resiliência, né, com valores que também o esporte nos traz, né, de entender os desafios como formas de aprimoramento, de fato, como grandes presentes, a bem da verdade, né? E a faculdade de medicina também é assim, né? Período integral, com atividades noturnas, aí quando eles vão para o internato tem uma carga de estágios que eles têm que fazer. E não é fácil, é um desafio muito grande, né? É um sacrifício que envolve não apenas o aluno, ou o atleta, né, no caso, como também envolve as famílias, envolve todo o contexto social no qual eles estão inseridos, né? Mas que a gente sabe que vale a pena, né? Que o resultado alcançado é um resultado fortuna, é um resultado feliz, né? E que também, como você disse muito sabiamente, Guilherme, não precisa ser focado em tristeza, né? É um sacrifício que ele tem que ser um caminho realmente feliz, né? De construção, né? É algo que tem que ser... São valores que até o esporte nos dá, né? Eu a vida inteira pratiquei esporte, até hoje, né? Tenho ainda as minhas práticas esportivas e recebo constantemente lembranças do esporte
para esses valores que a gente tem que ter na nossa prática profissional do dia a dia. Legal. E o esporte, eu acho que tem uma relação muito próxima também, no momento que a gente fala em você criar um contexto, um ambiente seguro para que a pessoa possa errar e aprender e se desenvolver, né? Seja numa avaliação na faculdade, seja um menino que tem 13 anos e está aprendendo a fazer um cruzamento ou bater um escanteio, e que ali ele pode errar e ele precisa entender que ele pode errar e que vai aprender e que vai sair melhor disso. Sem dúvida. Lá na FAM a gente tem uma facilidade, Guilherme, que é nosso hospital simulado, por exemplo, é um local que a gente faz exatamente isso. É um ambiente controlado, em que a gente traz a simulação da realidade para que o aluno possa fazer a prática, né? Possa desenvolver especialmente as habilidades. E ele vai lá para cenários que os colegas professores médicos trazem do seu dia a dia e vão praticar. Então vai ter lá casos graves, né? A fibrilação ventricular que tem que fazer a massagem, a cardioversão, a hemorragia do parto, enfim, são casos que os nossos simuladores, né, que são robôs de alta fidelidade, eles trazem para um ambiente seguro, para um ambiente controlado, o que acontece no dia a dia, para que ele possa realmente ter essa formação de habilidade. E aí no dia que for o jogo verdadeiro, né, que for ali a partida real, o dia que é para decidir, ele vai ter vivência, né, porque a habilidade ele já adquiriu. Quando? Treinando. E treinando muito, porque é só assim que a gente consegue conseguir excelência em qualquer tipo de habilidade, né? É no treino repetitivo, realmente na formação de habilidade, aquisição de habilidade. Exato, é praticando que eles vão se tornar melhor, né? Então realmente treinando e persistindo que isso vai acontecendo. E assim, a curva de aprendizado é muito longa, né? A gente pega no futebol, às vezes o menino começou a jogar futebol com 5 anos, para ele chegar no profissional com 17, 20, às vezes mais tarde, né? Assim como na faculdade de medicina também tem uma curva de aprendizado longa, porque são 6 anos de faculdade, fora aquilo que já trouxe de bagagem da escola, mais a residência, mais a especialização que vai fazer depois. Então também é um processo longo que tu vai adquirindo diversas habilidades ao longo do tempo e praticando para se tornar cada vez melhor, para no momento certo, no jogo que importa, você estar preparado para fazer aquilo que você precisa. Exatamente. E aí o papel de esporte na formação de valores, assim, na formação de valores para a comunidade acadêmica, para a sociedade. Qual é o link que tu faz? Qual que é o paralelo que tu enxerga entre as duas áreas? Sabe, Guilherme, eu acho que um grande ponto que o esporte ensina, né, é a questão da resiliência. Eu acho que esse é um ponto essencial que tem que ser trabalhado de forma sempre muito presente, de entender que o desafio não é algo que desabone, que o desafio é muitas vezes um presente, que a gente tem que ter gratidão porque ele vai nos tornar melhor, né? E de entender, por exemplo, que aquela pessoa com quem você compete, ele não necessariamente é teu inimigo. Na verdade, ele não é teu inimigo. Ele está ali e às vezes você tem que desenvolver até por ele um sentimento de, legal, você está me trazendo desafios que você vai me tornar um melhor competidor, vai me fazer refletir sobre o meu processo formativo. Então, essas questões que muitas vezes existem no esporte são valores que a gente dá para trazer para a sociedade geral, dá para trazer para a vida acadêmica e colocando essa questão, né, da persistência, da resiliência, né, de entender do foco, né? Essa questão do foco é algo que é muito importante, porque se você perder o foco, isso vai fazer você trilhar caminhos que vai atrasar, que vai trazer dificuldade para o seu processo, para a sua caminhada. Então, esses valores que são comuns ao esporte, eu entendo que são absolutamente praticáveis na vida acadêmica, presentes na vida acadêmica e também na vida profissional, né? E também no dia a dia do médico, né? São tantos desafios, né? A gente vive essa situação do coronavírus, né? O exemplo prático, né? E como a gente tem que ter resiliência, tem que ter foco para entender essa doença que é tão difícil, que é tão, né, misteriosa para nós ainda, em relação a uma série de coisas, de tratamento, de segmento, de evolução. Enfim,
eu acho que eu colocaria como principal ponto, né, a determinação, a resiliência, o foco, né, a persistência como valores do esporte que a gente tem que trazer para o dia a dia nosso profissional e acadêmico. A resiliência é algo bastante interessante, porque eu enxergo o atleta, né, o jogador de futebol, como um resolvedor de problemas. Então ele entra no campo para resolver problemas. Ele precisa, a todo momento, estar fazendo uma análise da situação e tomadas de decisões sucessivas para conseguir chegar no objetivo dele, né? E às vezes acontece de a gente perde algum atleta, ou algum outro atleta se machuca, qualquer coisa nesse sentido, onde a situação que estava controlada, ela perde de certa forma o equilíbrio e o atleta precisa tentar recuperar isso. O time em si precisa recuperar esse equilíbrio e saber passar por essa situação para reenxergar o caminho e como vai fazer para chegar no objetivo. Então a resiliência é muito importante, né? E agora, com pandemia, com coronavírus, é algo que a gente viu ainda mais forte. As pessoas tendo que se adaptar à situação atual, né? Sem dúvida. É a história do normal, né, que a gente sempre discute. Muitos alunos me procuram, professor, quando que vai voltar ao normal? Eu costumo brincar com eles que essa é a pergunta do milhão, sabe, Guilherme? A gente vai ter um normal, eu acho que a gente vai ter um normal diferente do que era o normal de antes. A gente vai precisar dessa resiliência, de um poder de adaptação, né, para a vida, né? Enquanto a gente não tiver essa vacina, e para toda a repercussão que vai ser inevitável em relação à questão da pandemia também. Então, todo esse valor, né, esse princípio, né, de ter fé, de acreditar em si, né? Falo isso muito também para os alunos, né? Porque antes de qualquer coisa, nessa trajetória que envolve muito sacrifício, muita determinação, é preciso ter fé em si, acreditar que você pode, que você tem condições, acreditar na instituição, acreditar em mim também, no meu papel dentro da instituição, dos professores, mas especialmente, né, ter a sua fé e acreditar em si, né? Porque isso vai, inclusive, fortalecer essa visão, né, essa autoimagem, para que consiga ter o gás mesmo, né, para suportar qualquer desafio que tenha pelo caminho, né? Exatamente. E tu também comentou sobre a questão do trabalho interdisciplinar, né? A capacidade de comunicação interpessoal que o esporte traz é muito interessante, né? Dentro do futebol, você precisa se fazer entender, saber se comunicar com as outras pessoas, porque é um esporte coletivo. Então, tu precisa dos outros para conseguir ter o sucesso que almeja. Assim como na carreira acadêmica, né? Eu vejo que quando vira um profissional, vai trabalhar, você precisa de outras pessoas para conseguir também ter o sucesso, seja a área que for. Então, essa relação entre pessoas, a comunicação é fundamental também. E é algo que o esporte consegue trazer para a pessoa, né? Sem dúvida. Além da questão de identidade também, sabe, Guilherme? A gente lá nos cursos de medicina é muito tradicional a ação das associações atlético-acadêmicas, né? Que depois se relacionam em competições, né? Praticando esporte. Então, essa questão também é algo que o esporte traz de uma forma muito presente para o curso de medicina. Da identidade, do vestir a camisa, né? Da questão de entender o esporte como um elemento de agregação, de time, de composição de equipe, né? E, como você disse, né? A questão interdisciplinar ela é essencial. Hoje em dia, para qualquer tipo de processo, ninguém faz absolutamente mais nada sozinho, né? Essa imagem antiga do passado de autossuficiência, ela não existe mais, né? Nós precisamos de uma equipe, né? Do trabalho em equipe para realmente colher um resultado positivo. Então, ele entender a presença do professor que teve outras formações diferentes, formações acadêmicas, né? Graduações diferentes do que a formação médica, é algo essencial, porque daí, naquele paralelo que nós fizemos do aluno no centro e o paciente no centro, também vai ficar fácil de ele entender. Poxa, quando eu era aluno, eu tive uma equipe de professores de várias formações que ajudaram na minha formação. E agora eu vou participar de uma equipe de vários profissionais diferentes
para poder me ajudar a cuidar daquela pessoa que precisa de mim, né? Que precisa do meu cuidado. Então é isso aí. Perfeito. E o senso de pertencimento que o esporte traz é fantástico, assim, porque você se vê pertencendo a uma comunidade. E com pandemia, a gente vê como é importante esse olhar para a comunidade, muito mais do que para o eu, né? A gente, às vezes, faz tudo certo, mas por conta de um senso coletivo que às vezes não está tão acurado quanto a gente gostaria, as coisas não vão para o caminho onde a gente planejou, né? E falando da questão do mundo competitivo, assim, qual o paralelo que tu faz entre o esporte e o meio acadêmico na lapidação dessas atitudes individuais para se tornar ainda melhor, principalmente profissionalmente, pensando em competitividade que é cada vez maior no mundo do trabalho? Do futebol, esportivo de modo geral, profissional, e da nossa vida profissional como médico ou durante a trajetória acadêmica, né? A frustração, ela faz parte do processo de vitória, né? Quando a gente fala da trajetória do herói, né, tão tratada em tantos livros, né, ela passa por esse processo, né, pelo processo de uma perda aparente, para que ele possa ressignificar o seu processo, ressignificar a si mesmo e construir e crescer, né? Então é aquela história, né? A gente, através da perda, muitas vezes vem da dor da perda, vem a descoberta e vem a vitória, né? E tantos exemplos que a gente tem na história da ciência, né? De pessoas que tiveram, né, as suas frustrações, o seu insucesso aparente ou inicial, e que depois encontraram as grandes saídas que mudaram a civilização, né? E a ciência tem dezenas, centenas de exemplos como esse, né? E o esporte tem essa história, o esporte passa por esse caminho também. Legal. Falando um pouquinho sobre respeito, que tu citou brevemente, o Zé Roberto, nas categorias de base, a gente tem um projeto chamado Resenha da Academia. Então, normalmente um atleta da equipe profissional conversa com os atletas da categoria de base, passando um pouquinho sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, para os meninos terem onde se inspirar. E aí o Zé Roberto uma vez foi perguntado por um dos meninos o que ele fazia quando ele não concordava com alguma atitude do treinador. E ele falou, eu respeito. Eu posso não concordar, eu posso expor o meu ponto de vista, mas eu sempre respeito. Porque existe uma hierarquia no processo e eu preciso respeitar isso. Falando um pouco sobre ética, dentro do esporte e dentro da comunidade acadêmica, assim, você enxerga que a ética é um item para trabalhar nesses dois campos? Absolutamente, viu, Guilherme? Eu acredito que a ética, né, nada mais é do que um princípio norteador de boas práticas. É basicamente como um manual de boas condutas, de atitudes adequadas que devem existir e que devem ser realmente gravadas no íntimo de cada um. E isso tem que ser trabalhado de fato, né? Tem que ser trabalhado e também, eu acredito, de forma preventiva, educativa de fato, para que você não tenha que punir a pessoa depois quando ela comete a infração, mas que ela entenda já desde o começo, né? Através dos bons exemplos. Isso, eu acho que essa iniciativa que você narrou, ela é incrível, né? Na academia, na faculdade, a gente costuma fazer isso também, né? De professores que contem as suas histórias, que contem também os seus momentos de perda, né? De derrota momentânea, para entender que existem, que a vida, né? É como uma onda, tem os seus altos e tem os seus baixos, a gente vai ter que viver e saber lidar com cada uma dessas fases, é essencial. Então, trabalhar a ética não como uma letra morta, né? Não como uma série de regras, mas como algo que tem que ser um norteador, tem que ser algo que mostre o caminho, né? E que tem que ser que não precisa de uma motivação extrínseca, do tipo, se você não cumprir, se você não seguir esse bom caminho, você será punido, né? Mas que seja algo intrínseco da pessoa, né? Então, como o jogador apresentou para os meninos da base, né? Gente, isso aí é natural.
para mim isso é natural. O respeito ao técnico, por mais que eu não concorde, por mais que eu questione, né? Num ambiente de respeito, com cordialidade, né? Com forma adequada e com conteúdo adequado, que eu acho que são dois elementos essenciais para uma comunicação de sucesso, uma comunicação eficaz, né? Eu questiono, mas absolutamente eu respeito, né? Então isso é algo que a gente vive, um mundo de ordem, né? Tem todo esse processo, é um mundo ético, é um mundo de respeito acima de tudo, né? Então e assim eu acredito, Guilherme, que nós dois temos papéis importantes, porque tanto você com a carreira esportiva, já com os meninos lá que começam a carreira desde o começo, e eu ali com os meninos que chegam na faculdade, que chegam na graduação, a gente colocando a nossa parcela de contribuição para realmente trazer esses princípios para a sociedade, né? Para o mundo inteiro. Então, é algo que é essencial. Eu acredito que com isso a gente constrói um futuro melhor. Isso, perfeito. A gente forma pessoas melhores, né? Não só pensando no profissional, mas pensando na formação de pessoas mesmo, né? Exato. E o respeito fundamental entre os seus e entre aqueles de fora, porque até o meio do futebol ele é muito rotativo, né? Às vezes um atleta tá aqui no momento, em outro momento ele está em outro lugar, e aí alguma desavença que ele teve ele vai precisar resolver para contribuir para a equipe. Então esse respeito com todos é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um mundo de respeito, né? Ele é um mundo de tolerância, ele é um mundo de diálogo, né? Então, o dialogar é algo que a gente tem que estar sempre aberto, né? Tem que estar sempre preparado para ouvir, às vezes, um elemento que é contraditório a um preconceito, a um paradigma que você já tenha pré-estabelecido. E a gente sempre tem que estar pronto para quebrar paradigmas, né? Para perguntar, se questionar sobre as coisas que a gente ouve, né? Sobre as coisas que a gente percebe, né? Usando aquilo que é o nosso maior presente, né? Que lá o Papai do Céu nos deu, né? Muita gente vai chamar dos nomes mais diversos, mas que a gente ganhou um grande presente, que é a nossa inteligência, né? Que é o fato de a gente poder ser crítico, né? Que a gente consiga refletir sobre o que nos cerca, né? E que a gente consiga ter uma atitude positiva, né? Eu acho que esse é um caminho que casa esporte, casa as boas práticas, casa a vida acadêmica, né? É um caminho importante para o nosso futuro. Legal, legal. E pensando em futuro e pensando na situação atual de coronavírus, qual a lição que a gente consegue aprender assim com essa situação, com a pandemia, e que talvez a gente consiga extrair para o esporte também, né? Como que tu vê isso? Que lições que a gente está tirando desse momento? Muita coisa vai ter que ser repensada, né, Guilherme? Muitas relações, a gente vê relações de trabalho, relações de comunicação, né? A necessidade de a gente ter uma comunicação efetiva e clara, a necessidade de exercitar realmente o diálogo, né? Realmente de se apoiar em evidências, de ter realmente um senso crítico apurado. A gente tem o coronavírus, ele foi terrível, ele está sendo terrível, né? Infelizmente, ele está ceifando a vida de muitas pessoas queridas, muitas pessoas próximas. Isso é uma realidade, a gente não tem como negar. Só que, de tudo, a gente tem que tirar uma aprendizagem, né? E o que eu acredito que vai ficar para a humanidade é a necessidade de analisar um novo mundo, né? Com novas relações de trabalho, com novas formas de comunicação, né? Valorizando, eventualmente, pontos que a gente acabou deixando da nossa história de civilização humana em segundo ponto, né? Então, como há pouco tempo eu publiquei do Dia do Abraço, né? É aquele momento em que a gente vai ter já a vacina, sabe, Guilherme? A gente vai estar todo mundo vacinado, o coronavírus vai ser só um capítulo da história, a gente vai poder pegar aquela pessoa querida, né? Os nossos pais, os nossos tios, né? E vai poder dar um abraço. Abraço sem medo de estar passando o coronavírus para frente ou estar pegando o coronavírus, enfim. Então, veja só como uma coisa é curiosa. Um momento de tanta dificuldade, de tanta dor, para a gente valorizar a relação interpessoal, né? Momentos como esse, né? O isolamento social fez muito isso, né? Poxa,
Às vezes tem aquela pessoa próxima que você poderia ter assim a sua afeição, né? Dizer que gosta, dizer que, né? Que ama, que é importante para você, mas a gente sempre está deixando para um momento depois. E agora com o isolamento social, a gente está precisando do dia do abraço. Vai ser um dia que eu acredito que vai ser um dos dias mais comemorados do nosso mundo moderno. Legal, boa iniciativa. Quem sabe a gente tenha dia do abraço sempre que tenha jogo do Palmeiras para abraçar comemorando o gol do Palmeiras. É isso aí. Essa questão de comunidade extremamente importante, né? Quando a gente pensou no processo de volta dos treinos, né? Que a gente voltou, foi muito estudado, porque diante de uma doença que a gente tem pouco conhecimento, a gente precisa sempre pensar primeiro na segurança das pessoas, né? Então, na segurança de todos aqueles que estavam envolvidos, não só atletas, mas a família desses atletas, os outros funcionários que prestam serviço para o Palmeiras para permitir que os atletas consigam treinar e jogar e fazer a torcida feliz. Então, é um cenário muito amplo que a gente tem que ter um senso de comunidade muito grande para conseguir passar por isso e que acaba entrando também na questão da resiliência. A gente não consegue fazer as coisas hoje, talvez como era feita há meses atrás, mas a gente precisou ver uma alternativa para conseguir passar por essa situação e voltar a fazer a nossa função, né? A gente vai ter que repensar muita coisa, né? No meio acadêmico, a gente vive essa discussão agora com a flexibilização da quarentena, com a possibilidade de retorno das atividades presenciais, mesmo que fracionada. Então, vai ter que existir uma reestrutura, né? Uma releitura de uma série de processos administrativos, preventivos, e a gente tem que estar pronto para isso. Entender o cenário, né? Entender que vão ter demandas novas, que são inevitáveis, e saber lidar com elas. E sempre com respeito, com resiliência, com foco, né? A gente teve um ministro da Saúde que falava muito isso, né? Foco. Vamos manter o foco. E ele estava muito certo nesse ponto, né? E a gente precisa desse foco. A gente precisa de ter porque o foco vai nos ajudar na resiliência também, né? E ter empatia. Empatia é uma palavra também que tem que ser trabalhada, que a gente começa a significar realmente ela, né? Então, se colocar no lugar do outro, com as dificuldades e com as dores que o outro enfrenta, né? Então, são, acho que, as grandes lições que nós todos vamos ter que refazer, né, a nossa nova realidade pós-Covid-19, né, pós o coronavírus aí. Mas eu tenho também uma certeza, sabe, Guilherme? A certeza que a gente vai vencer, né? Eu digo isso muito. E acredito de fé mesmo que vai acontecer. Que nós vamos vencer. E acredito ainda que, ao final de todo esse processo, de toda essa dificuldade, a gente vai sair melhor do que nós entramos, né? Porque a gente vai aprender com tudo isso, né? E essa nossa existência, eu acho que tem esse grande propósito, né? Que a gente aprenda, que a gente vem para aprender, para construir. É isso. Legal, aí. Rodrigo. Legal, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bom, deixa uma mensagem final aí para as pessoas sobre um pouco desse papo que a gente teve, sobre essa questão de futuro, para a gente encerrar essa nossa conversa de uma forma positiva, que todo mundo tenha levado alguma coisa de bom consigo. Né? Legal. Então, mais uma vez, Guilherme, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, contigo nesse momento, nessa live. É um momento muito feliz para mim, um momento muito feliz para a fã também, podendo ter mais uma vez essa proximidade, essa conexão com o Palmeiras. Dizer para todos que estão aqui acompanhando a nossa live e que os desafios eles são presentes, eles vão existir sempre na nossa história, mas que acreditando em si, né, com a resiliência, com o foco, acreditando nas pessoas que nos cercam, né, que dedicam sua atenção, a sua energia, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, para que esse caminho que nos leve até ele realmente seja um caminho de felicidade. Dessa forma, todos unidos, né, realmente pareados, ombro a ombro, a gente vai conseguir construir um mundo melhor, que a gente vai construir uma formação que seja significativa. No meio acadêmico, nós vamos ter realmente uma comunidade de egressos, médicos realmente focados no bem-estar, na promoção de saúde, no cuidar, né? E na vida profissional esportiva, né?
uma comunidade esportiva do bem, que pratique o bem, que promova a saúde, né? Que traga alegria para todos nós, porque o esporte tem essa característica, né, de trazer, né, através desse exemplo dos nossos atletas profissionais, alegria para os nossos dias, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar e de reiterar o agradecimento.